Amém, irmãos? Cumprimento a todos na paz do Senhor nessa noite. Uma boa noite a todos. Estou feliz nessa noite com essa oportunidade. Me sinto muito honrado, de estar aqui, pela confiança do pastor José Carlos, da pastora Ângela. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Sempre é muito bom falar de Jesus, amém, irmãos? Não importa onde seja, sempre temos que falar de Jesus, amém? Louvado seja Deus. O pastor Wellington está aí também, é um pastor lá de Barbados. Eu louvo a Deus. Railane, minha esposa, meus filhos estão ali também. Então, eu tenho uma família abençoada. E Deus, Ele tem sempre feito muito mais daquilo que merecemos. Deus é assim, irmãos, é assim que Ele faz. Ele cuida em cada detalhe de cada um de nós. Por isso que todos os dias nós devemos fazer menção do nome dEle e agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. Com essa oportunidade, irmãos, eu vou ser rápido. Louvado seja Deus. Mas serei bem objetivo nessa noite, daquilo que o Espírito Santo Deus tem a realizar na nossa vida e na nossa história na noite desse dia, amém? Louvado seja Deus. Hoje é a terça da vitória, É isso? Louvado seja Deus. É bom falar de vitória e é bom receber também vitória. Mas nós devemos, nessa noite, nós iremos entender alguns percursos e algumas situações que devemos percorrer para chegar no objetivo, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Pode se assentar, irmãos? A pastora já orou? Então vamos prosseguir. Quando lemos na Bíblia, na palavra do Senhor sobre vitória, entendemos que é fundamental, entendemos que é muito importante, não é verdade? Tudo aquilo que Jesus Ele quer que nós entendemos, e tudo aquilo que Deus Ele quer é que nós conquistamos essa vitória. Não é apenas uma conquista, mas é um processo que envolve persistência, dedicação, e não podemos desistir. Porque todos nós só iremos chegar em algum objetivo se de fato nós buscarmos aquilo. A Bíblia diz: buscar-me-ei, me acharei, quando buscarem de todo o vosso coração. Tudo aquilo que Deus Ele quer que nós entendemos, o princípio de tudo aquilo que Ele fez, da sua morte na cruz do Calvário, foi para que hoje, eu e você, sejamos livres para o adorar na beleza da sua santidade. Primeira coisa que devemos entender, antes de conquistar, antes de buscar a vitória, que nós devemos conquistar, para que possamos receber aquilo que de fato Deus tem para cada um de nós. Quero ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. A vitória não é apenas uma conquista, mas sim um processo que envolve luta para conquistarmos e desistência. Calma, que iremos entender sobre essa desistência. Sim, precisamos de desistir em alguns momentos da nossa vida. No decorrer da mensagem, da palavra, nós iremos entender isso, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57, que diz assim, está aqui já? Amém. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pode melhorar, irmãos, mais forte, por favor.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a vitória não é algo que alcançamos facilmente, todos nós sabemos disso. A vitória tem um processo, é uma conquista que requer esforço. Para conquistar uma vitória, seja lá qual ela for, seja lá qual situação que estamos buscando, é necessário lutarmos por aquilo, não é verdade? É necessário nós se dedicarmos àquilo. A Bíblia diz: uma coisa pedi ao Senhor, e isso eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Talvez não foi fácil você estar aqui nessa noite, mas estamos aqui nessa noite. Por quê? Porque você não desistiu, você fez um esforço. Talvez você saiu do seu trabalho cansado, mas estamos aqui nessa noite para louvar Ele, para adorar Ele e para agradecer por mais uma semana que estamos enfrentando. Isso já é uma vitória, só de estarmos aqui nessa noite. Paulo escreve o que acabamos de ler agora, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é um presente de Deus para todos nós. Muitas das vezes nós argumentamos, queremos saber por que está acontecendo isso, ou por que está acontecendo aquilo, não é verdade? Mas nós devemos entender que o que nós não podemos fazer é desistir de lutar daquilo que precisamos. Não podemos desistir de lutar dos nossos objetivos, seja ele qual for, irmãos, porque não há limite para o poder do Senhor agir nas nossas vidas. Não há limite. A nossa pastora passou por várias situações, é um exemplo para todos nós de enfermidade, né, pastora? E superou. Por quê? Porque não desistiu. Então na nossa vida é assim, quando a gente se entrega, seja lá qual situação que for, aquilo nos abate e acaba tirando o nosso foco daquilo que queremos. Mas a Bíblia nos ensina que em todo tempo nós somos mais do que vencedores. Não porque nós somos fortes o suficiente, porque aquele que nos sustenta nos garante a vitória, que é o nosso Deus. Por isso que é importante nós entendermos que o segredo da vitória é não desistir, é não olhar para trás, que a Bíblia fala que aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino dos céus, não é digno de receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós iremos passar por algum momento de dificuldade, sim. Nós iremos passar por algum momento que talvez você vai olhar para o lado, olhar para o outro, você não vai ver solução. Mas o segredo é não desistir. Eu vou insistir nisso daqui, porque eu quero que todos saiam daqui nessa noite entendendo a preciosidade que Deus tem para cada um de nós, porque nós somos escolhidos do Senhor, cada um de nós. A pastora, igual ela falou aqui no início, ela ia me chamando, né, pastora, para vir aqui. Eu sempre querendo, não vim, né, irmão? Meio que correndo, né, vamos dizer assim. É porque assim, é uma responsabilidade, irmãos, de estar aqui no altar. Não só aqui, né, mas é uma responsabilidade. E todos nós tenhamos que entender a importância de estar na presença do Senhor. E nós devemos fazer isso com amor, com zelo e com todo o nosso coração, de uma forma especial, porque da mesma forma Deus cuida de cada um de nós. Então por que nós iremos fazer de qualquer jeito, ou eu vou fazer de qualquer jeito? Não, nós devemos nos dedicar ao máximo que podemos, porque Deus, Ele tem cuidado em cada um de nós. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, se o irmão puder colocar aqui, Efésios capítulo 6, versículo 13 em diante. Paulo escreve sobre a armadura de Deus e a necessidade de lutar contra as forças do mal. Diz assim, Efésios 6, a partir do versículo 13:
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, eu falava a conquista, vitória, a conquista da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não consegue conquistar nada se a gente não tiver fé e não acreditar naquilo que Deus Ele tem reservado para cada um de nós. Por isso que é importante nós entendermos a necessidade de acreditar, porque sem a palavra de Deus, irmão, nas nossas vidas, fica ainda mais difícil de nós suportarmos os dias maus. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que os nossos pastores nos cobram de estar na igreja, né? É por causa disso, porque às vezes nos nossos lares, às vezes a gente não tem esse vínculo que temos de ouvir, de sentar e ouvir a palavra de Deus. Às vezes lê em casa e não entende. Aqui tem alguém falando, explicando de uma maneira diferente, para que possamos entender de fato aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Talvez tudo isso que eu estou falando aqui você já sabe. Talvez tudo isso que eu estou dizendo, talvez você já ouviu de outras pessoas. Mas é necessário que nós venhamos lembrar das grandezas e daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Porque Deus, Ele sempre tem uma boa e uma perfeita vontade agradável para cada um de nós, irmãos. Por isso que todos os dias é necessário que nós estarmos orando, buscando ao Senhor em todo o tempo, suplicando a Ele, invocando, clamando, chamando a existência dEle nas nossas vidas, para que possamos suportar os dias maus, porque os dias maus virão, mas nós temos que entender a importância de se dedicar a Ele e buscar a presença dEle, porque é assim que nós iremos suportar e iremos vencer, amém? Aleluia. E a vitória é algo que me chama a atenção nesses versículos que eu acabei de ler, é o resultado da nossa luta espiritual, irmãos. A nossa vitória é o resultado da nossa persistência no Senhor. Por isso que tem irmãos que olham para você e falam assim: nossa, como que fulano está suportando aquilo? Não é assim? Como que fulano aguenta passar por tantas coisas e não murmura e está lá sempre na igreja? É porque a fé é que nos sustenta de pé. É a presença dele nas nossas vidas que nos fortalece, porque a voz dele nos encoraja e nos faz prosseguir e não olhar para trás, mas seguir para o alvo, que o nosso alvo é Cristo. Não importa qual é a dificuldade que iremos enfrentar, não importa qual é a limitação que iremos enfrentar na nossa caminhada, irmãos, o que nós devemos saber e entender que a Bíblia é quem nos garante a vitória, que é a palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós lermos a palavra de Deus e entendermos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Porque a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. Por falta de conhecimento, as pessoas têm pecado, feito coisas que desagradam ao Senhor, porque talvez por falta de examinar a palavra de Deus. Por isso que todos os dias é um desafio que nós enfrentamos, de buscar todos os dias a presença do Senhor.
Em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de 1 ao 3. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de 1 ao 3. Se você ler, você vai perceber que a Bíblia diz sobre a necessidade de perseverar na corrida da fé, para que nós sejamos revestidos, porque o desânimo vai vir, as perseguições virão, mas o segredo, irmãos, é não desistir, é não parar de caminhar, é acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Você acredita nisso, irmãos? Que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas? Eu falei aqui, vou repetir, não há limite para o poder do Senhor agir nas nossas vidas. A Bíblia fala qual é a dificuldade dele curar uma dor de cabeça e fazer um paralítico levantar? Nenhuma. Para ele é a mesma coisa, irmãos. Muitas das vezes a nossa fé é diferente de orar para uma pessoa que está sentindo uma dor de cabeça, né, pastora? E uma pessoa que está precisando de levantar de uma cadeira de roda. Às vezes a nossa fé sim é limitada, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, naquilo que precisamos. Quando Paulo estava vivenciando um momento de dificuldade na vida dele, por 3 vezes, ele pediu que o Espírito de Deus se afastasse dele, porque Paulo estava vivendo um momento terrível na vida dele. Mas Deus, ele falou com ele: calma, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, naquilo que você é fraco, naquilo que você necessita. Deus, ele vai aperfeiçoar, e nós iremos entender a necessidade da perseverança no Senhor. Por isso que é importante, irmãos, nós entendermos e não pararmos de caminhar. A vitória é um resultado da nossa capacidade de persistir e não olhar para trás, de buscar o Senhor verdadeiramente. Em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3, diz que aquele, porém, que é perseverante, que perseverar até o fim, será salvo. Então a Bíblia é muito clara quanto a isso. Nós devemos prosseguir, porque o nosso alvo é Cristo. Se nós tivermos o entendimento da perseverança e acreditar que Deus é aquele quem nos sustenta, nós não iremos parar por qualquer coisa, nós não iremos parar porque estão falando mal de nós, nós não iremos parar porque está acontecendo outras coisas. Fulano não me cumprimentou. Tem disso até hoje na igreja, né, pastor? Infelizmente tem isso até hoje na igreja. Mas nós devemos nos amadurecer, irmãos, na fé. Nós devemos entender a responsabilidade que de cada um de nós temos. Aonde estamos passando, as pessoas estão nos olhando, no nosso trabalho, os nossos vizinhos estão sendo vigiados 24 horas. As pessoas estão olhando para nós. Por isso que nós devemos entender a importância de levar a palavra de Deus a sério mesmo, porque nós estamos nos últimos dias. Então por isso que nós devemos entender, e nós devemos desistir de algo que muitas das vezes nos afasta do Senhor. Temos que entender que precisamos desistir, é isso mesmo, irmão, desistir de algumas coisas que nos leva a distanciar da presença do Senhor, para recebermos a vitória que Deus tem reservado para cada um de nós. Nós devemos alcançar aquilo que Deus de fato tem reservado para nós. Desistir dos nossos próprios desejos, desistir, irmãos, do nosso próprio eu. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 26, vamos ler juntos, ó.
que Jesus ele ensina que é necessário de desistir de nós mesmos para seguir o Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 26. Queria convidar a Railane aqui nessa noite, o período de louvor, essa equipe maravilhosa. Aleluia. Mateus capítulo de número 16, versículo 24 e 26, que diz assim, ó: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Versículo 26: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que Jesus ele mais se preocupa, irmãos, é aonde está a nossa confiança. O que Jesus ele mais se preocupa com cada um de nós é aonde nós temos colocado a nossa confiança. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, outros confiam na força dos seus próprios braços, mas nós fazemos menção e confiamos no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é um Deus presente na hora da tribulação, Ele é aquele que nos sustenta. A vitória é um resultado da nossa persistência no Senhor, de não desistir, mas acreditar que o nosso propósito é seguir o Senhor e em breve encontrar face a face com Ele. Não é verdade, irmãos? É essa a nossa esperança, é essa a nossa expectativa de encontrar um dia com o Senhor na glória. Então tudo isso que estamos fazendo, tudo isso que estamos aqui, nada disso é em vão. Por isso que nós tenhamos que pregar o Evangelho todos os dias mesmo, para conseguir outras pessoas para o reino dos céus, para conseguir outras pessoas para o reino de Deus. O nosso propósito é em seguir ao Senhor, e nós devemos entender que nós devemos desistir daquilo que não nos faz bem, desistir daquilo que nos afasta do Senhor, desistir daquilo que não traz nenhum benefício para as nossas vidas. Queria pedir o irmão lá em cima, lá, não sei se já tem aí, o fogo arderá. É do Luciano, como é que é o nome, Helena? Alexander Lúcio. Será que consegue colocar essa letra aí, irmão? O fogo arderá, do Alexander Lúcio, eu acho que é isso. Desistir, irmãos, daquilo que nos traz, que não traz nenhum benefício para a nossa vida espiritual. Às vezes acontece alguma situação nas nossas vidas que a gente insiste tanto naquilo, e Deus está nos mostrando de várias formas que não é verdade. Às vezes insistimos, aí lá, e vamos lá, aí a pessoa quebra a cara e ainda quer colocar a culpa em Deus. Não é assim que acontece, mas é porque Deus ele está mostrando na palavra, Deus está mostrando através dos louvores, através das ministrações. Mas muitas das vezes queremos tanto receber algo, que nós não nos atentamos àquilo que Deus está falando conosco. Às vezes queremos receber tanto algo, que muitas das vezes esquecemos de fato aquilo que Deus está revelando aos nossos corações. Por isso que devemos ser sensíveis ao ouvir o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus fala com a igreja, fala com cada um de nós. É por isso que nós devemos ser sensíveis a entender o propósito daquilo que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Fecha os teus olhos.
Aleluia. Não sei se o irmão vai conseguir colocar aqui. Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que cuida de nós em cada detalhe, irmãos. E muda o meu viver. Nós devemos desistir da bandeja do inimigo. Sou teu tempo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Aleluia. O teu fogo, que a nossa presença aqui nessa noite não é em vão. E muda o meu viver. Que o nosso louvor sou teu tempo, não seja levado ao vento. Sou teu altar. Aleluia. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Oh, Espírito de Deus, que o nosso louvor não seja um momento, seja momentos, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor Ele conhece o seu não deitar, seja fingido. Ele conhece o seu levantar, irmãos. Com os lábios, corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há Santo de Deus, verdade em do que nós? adianta? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? A presença de Deus nos basta nessa noite. Minha alma, eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a Ti. Se Deus, muito obrigado por esse momento que estamos aqui. Não vale a pena só me emocionar. A Tua presença é real. As canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a Ti, se o meu coração não queima por Ti. Irmãos, talvez tem pessoas aqui nessa noite que não está satisfeito com o que vem acontecendo na sua vida, talvez. Essa canção é muito linda, que fala dos momentos que estamos vivendo na presença do Senhor, que não é apenas um momento, mas nós devemos levar isso para a nossa vida com uma seriedade, algo sobrenatural que Deus tem realizar e revelar nos nossos corações. Porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos garante a vitória. Quantas vezes talvez você já pensou em desistir da sua própria vida, talvez por algum momento ou outro, mas saiba que se você está aqui, você que está do outro lado da tela, ouvindo essa mensagem, esse culto, assistindo, Deus Ele visita nessa hora e faz um milagre. Se precisar de transformar, Ele transforma. Se precisar de curar, Ele cura. Se precisar de libertar, Ele liberta, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele não mudou. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele pode ir além da medicina. Pessoas que talvez foram desenganadas pela medicina, Deus, em nome de Jesus, visita agora. Deus visita agora e começa a trazer a existência
receber a presença de Deus dentro do nosso coração de uma forma diferente. Todos os dias, irmãos, é motivo de nós agradecermos a Ele, porque todos os dias Ele tem cuidado de nós, porque todos os dias Ele tem se preocupado, porque o guarda de Israel não dorme. Aquele que cuida de você, Ele não dorme. Aquele que cuida de você, Ele não dorme. Aquele que te sustenta, Ele não dorme. Ele não descansa. Ele está 24 horas olhando com os olhos como chama de fogo, para entender cada pedido de oração. E no meio de uma multidão, e no meio de tantas pessoas clamando, Ele sabe diferenciar sua voz. No meio de tantos crentes, vamos dizer assim, Ele consegue entender e ouvir quando você clama a Ele, quando clamamos a Ele. Essa é uma noite memorável, de que Deus quer marcar a sua história. Essa é uma noite que Deus Ele quer trazer um novo amanhecer para a sua vida. Eu não sei se todos aqui servem a Cristo. Eu não sei se todos que estão aqui nessa noite servem ao Senhor e conhecem Ele. Mas Ele quer te revelar em você de uma forma diferente. Ele quer revelar em você de uma forma que você nunca teve essa experiência. Oh, eu estou sentindo a presença dEle aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Oh, onde há liberdade, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade de adorar Ele. Se você tem motivo de adorar, adora Ele nessa noite. Se você tem motivo de agradecer a Ele, agradeça a Ele nessa noite, por todos os benefícios que Ele tem feito na sua vida. Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma nova história na sua vida, na sua família. Meu irmão, não importa como você chegou aqui nessa noite. O que importa é da forma que você irá sair. A presença de Deus irá com você aonde você for. A presença do Todo-Poderoso irá te acompanhar. E quando você chegar no seu lar, quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu vizinho, quando você chegar no seu trabalho, as pessoas vão começar a entender e vão olhar para você com outros olhares e ver a presença do Eterno, e ver a presença do Todo-Poderoso, porque a presença dEle nas nossas vidas é o que faz a diferença para conquistar aquilo que Ele tem revelado para cada um de nós. Oh, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, receba a nossa adoração nesta noite. Oh, o meu corpo está todo arrepiado aqui. Começa a sentir essa
estarmos com Ele, tudo será diferente, tudo será novo, porque nós vivemos, irmãos, em novidade de vida. A unção que estamos recebendo aqui hoje não serve para amanhã, porque amanhã você precisa de buscar de novo, porque amanhã você precisa ser cheio de novo. A alimentação que você fez hoje para alimentar a sua carne não serve para amanhã. Amanhã você precisa de se alimentar novamente. É assim que é na presença do Senhor. É assim que Deus Ele quer que nós entendemos. Porque algo importante é porque todo dia Deus tem algo novo a realizar e para nos entregar. Sabe o que é mais lindo, irmão, disso tudo? É porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Você acredita nisso? Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, porque somente Ele merece toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração será para Ele. Dá o seu melhor todos os dias, dá o seu melhor todos os dias, irmãos. É porque Ele faz isso por cada um de nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, nós te adoramos. Nessa aqui, nesse lugar, é aceitação. Vem nos restaurar, restaura, restaura, restaura. Nessa aqui, nesse lugar. Espírito de Deus, não temos nem palavras para te agradecer. Muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado por essa presença maravilhosa, mesmo sem nós merecermos, mas o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. O Senhor tem guardado a nossa entrada, o Senhor tem guardado a nossa saída, o Senhor tem guardado quando nós deitamos e quando nós levantamos. O Senhor tem guardado o nosso caminhar e em tudo nossos afazeres, porque se no mais profundo abismo nós estivermos, lá o Senhor também estará. Não importa qual é a dificuldade, o Senhor sempre estará com cada um de nós. Não importa qual seja o grau da dificuldade, irmãos, Ele sempre vai cuidar de nós. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais forte nessa noite? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Louvado seja Deus.